Sejam bem-vindos ao canal Vida Real ou Editada. Esse que vos fala é Rogério Brinker, sou professor de Educação Física. Já estou aí nessa jornada há muitos anos. Já fiz outros canais aqui no YouTube que vocês possam não ter conhecido. Fiz alguns projetos dentro do Instagram e muitos deles me adoeceram. Mesmo sendo coisas extraordinárias, já fiz alguns podcasts e todos eles com a intenção de me ajudar e ajudar outras pessoas. Então, como algo bom pode adoecer a gente? É exatamente esse questionamento que eu trago no livro que eu escrevi, que se chama Vida Real ou Editada. Porque hoje, quem não está como eu estou aqui com vocês nas redes sociais, no YouTube, fazendo vídeos, de certa forma propagando alguma reflexão, algum trabalho, alguma forma de pensar, não é visto. Então, de certa forma, eu estou aqui de uma forma editada, conversando com vocês e trazendo uma reflexão acerca dessa nossa nova vida, que eu trato como a busca do equilíbrio. Como nós podemos propagandear o que nós fazemos de forma profissional, sem ser reféns disso, sem ser reféns do like, da curtida, dos seguidores, dos haters, de ter que fazer conteúdo, mesmo que ele não seja relevante, fazer por fazer, ou fazer porque atingimos uma fama, que também é uma armadilha, porque aqueles que ficam famosos, de certa forma, têm que manter a fama. E o que fez essas pessoas famosas nem sempre é algo que a gente consegue reproduzir diariamente, porque a espontaneidade não é algo fabricado e as pessoas buscam algo espontâneo que seja replicado e muitas vezes a gente não consegue replicar. É que nem a arte. Eu, de certa forma, adoro arte, tem os meus quadros aqui, que é os desenhos que eu gosto, que são geométricos, porque eu não tenho alguma aptidão artística assim para desenhar paisagens, rostos, coisas que muitos artistas que eu idolatro conseguem fazer e eu não consigo. Eu sou um rapaz da simetria, não é à toa que eu sou professor de educação física. Eu gosto muito, eu sou apaixonado pela simetria, pela geometria, por essa questão que está em todos os lugares, né? Tanto é que existe o estudo da geometria sagrada, onde a palma da mão da gente é muito parecido com uma folha de uma árvore. Entendeu? A nossa íris é muito parecida com o universo, com a Via Láctea. Então, tudo está muito interligado e essas coisas eu gosto de estudar, gosto de refletir e eu estou aqui para compartilhar com vocês, porque basicamente, hoje, eu sou muito mais um mediador do que um propositor. Eu gosto de mediar algumas reflexões sobre alguns conteúdos, alguns fatos do dia a dia, principalmente pelo que eu vivo, que é o exercício físico, que é a espiritualidade, que é a alimentação do corpo, a alimentação da mente, a alimentação da vida, aquilo que faz de verdade a gente ter energia para viver. Essas questões de que nós não somos uma pessoa só, nós somos várias personalidades, nós somos vários eus dentro de um eu, não somos uma coisa só, não somos limitados a uma coisa. Então, ao longo do tempo eu não consegui
enquadrar isso tudo dentro de alguma coisa, porque um professor de educação física fala só de esportes, alguém que trabalha como personal trainer fala só sobre fitness, fala só sobre treinamento, sobre biomecânica, sobre fisiologia, sobre nutrição. E eu nunca me limitei a isso, mas ao mesmo tempo me cobrei muito por não me limitar, porque eu vejo colegas que ascenderam na profissão, pessoas que eu conheço que ascenderam em suas áreas por estar ali focadas em uma coisa. A pessoa pegou um objetivo desde cedo e foi. E eu acho muito legal, mas eu nunca consegui ser assim, porque eu nunca disse não às oportunidades. Se eu tinha uma oportunidade de trabalhar numa certa área, eu ia, porque tudo isso hoje, e somente hoje, eu agradeço que me fez ter mais ferramentas para lidar com o todo. Mesmo dentro da minha profissão, da educação física, que as pessoas... Quem é de fora acredita que ela é muito limitada, e não, ela é muito abrangente. Ela tem muitas sub-áreas, muitos conhecimentos que não são só um conhecimento. Como hoje, né? Hoje está na moda essa questão de fitness, wellness, mundo, essa nova modalidade de mundo fitness que eu chamo, e escrevo muito isso no meu livro, que é essa questão da estética. A estética é algo muito bonito, assim como um quadro, assim como uma escultura. A arte sempre ela é propositiva e reflexiva. E às vezes ela faz nos sentir mal, porque também faz parte da arte esse sentimento que não é só prazer, mas às vezes é nojo, às vezes é raiva, às vezes é indiferença, porque se ela não causar nada, aí ela não é arte. E eu vejo no corpo muitas coisas além da estética. E eu sou um crítico muito, porque as pessoas hoje, uma boa parte da sociedade, da população, vê simplesmente o corpo. E nem vê a beleza do corpo. Vê um corpo que nem é o corpo, porque não conhece o seu próprio corpo. Porque como nós podemos discutir algo que nós nem entendemos o que é? O corpo, eu que trabalho com isso, e eu aprendi muito isso trabalhando com mulheres, que eu trabalho basicamente com mulheres há muitos anos, é que por questões sociais ou pressões sociais, a mulher ela não foi ensinada a se conhecer, a conhecer o seu próprio corpo, a sua estrutura. Eu falei sobre simetria, geometria. Uma boa parte, se conhecesse a sua própria geometria e encontrasse a sua simetria, olha, veriam o quanto são belas, o quanto são bonitas. E não há um tipo de corpo bonito, essa é a grande questão. Uma pessoa baixa, uma pessoa alta, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais magra, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais fraca, uma pessoa que tem ombros mais destacados, uma pessoa que tem quadril mais destacado, tudo tem uma beleza, porque tudo tem uma simetria para aquele tipo de corpo. Quando a gente desconhece o nosso próprio corpo, nós olhamos só para os corpos alheios. E olhando para os corpos alheios, nós, por uma questão social, nós conseguimos só enxergar algo que indiretamente, e a gente não consegue explicar, foi nos colocado como bonito. E aí a gente vive da moda. Já teve a moda das mulheres gordas, já teve
a moda das mulheres magras, já teve a moda das mulheres mais fortes, já teve a moda das mulheres com a bunda mais grande, já teve a moda com as mulheres com os peitos grandes. Agora nós vivemos a moda das mulheres com os peitos pequenos. Agora nós vivemos a moda da mulher mais longilínea, o corpo mais atlético, pernas mais alongadas, braços mais fininhos. Tivemos a moda de vários tipos, mas nós não podemos colocar o nosso corpo, que é único, na moda. Porque senão nós vamos entrar numa máquina de tempo em tempo e modificar o nosso corpo para atender à moda do momento? Não. Primeiro nós temos que entender que corpo nós temos. E para isso leva muito tempo. E essa é uma das maiores críticas que eu tenho contra o sistema. Hoje eu trabalho como personal trainer e eu vejo que nós, como profissionais, não discutimos isso. Como ensinar as pessoas a conhecerem os seus corpos e aí sim conseguirem ter objetivos a partir dele. Porque é muito comum na academia pessoas que chegam, eu quero emagrecer, mulheres, né? Eu quero ter uma barriga mais sequinha, eu quero ter os meus braços firmes, mas não muito volumosos, eu quero ter uma bunda que se destaque, uma coxa bonita. Mas em nenhum momento a gente abre uma discussão assim, mas que corpo que tu acha que tu tem? Que corpo que tu acha que tu tem? Por que que tu quer isso tudo? Quem que te disse que se tu conquistar isso que tu diz que quer, tu vai ficar bonita? Porque eu conheço milhares de pessoas que têm os corpos mais bonitos que vocês possam imaginar e que não estão nem um pouco satisfeitas consigo mesmas. Homens e mulheres que usam tubos e tubos de medicações, de vários tipos, medicação, porque a gente popularizou o nome bomba, né? Esteroide, o uso de anabolizante, mas hoje nós temos uma gama, uma cartela de medicações muito maiores do que simplesmente hormônio para atingir o corpo dos sonhos. Então tem muita gente medicada com um corpo onde outras pessoas que não entendem, que nem eu falei, não entendem o seu próprio corpo e a partir disso tem uma baixa autoestima, são pessoas carentes, são pessoas que estão muito distantes de se encontrar e saberem quem são. Elas caem nessa armadilha de olhar o corpo do outro e achar muito belo, muito bonito e querer aquele corpo. E aquela pessoa que tem aquele corpo que eu desejo não está bem com o próprio corpo. Por que não está bem? Porque também não sabe que corpo tem. Não sabe para que tem aquele corpo, não sabe o que fazer com ele, não sabe para que serve esse corpo. E aí vive uma vida sem sentido. E aí, consequentemente, cai em outros tipos de medicamentos. Medicamentos que aí as pessoas usam para, de certa forma, adormecer, se sair um pouco da realidade. Por quê? Porque ela não consegue lidar com a própria imagem, porque está distante de si mesma. E é por isso que eu escrevi esse livro, que é o mesmo nome aqui do canal, Vida Real Editada, porque eu vivo dilemas diários aonde eu não vejo ninguém discutindo. Eu vejo as pessoas discutindo entre si por coisas banais. Pessoas que são obesas discutem com pessoas que são saradas, achando que um é muito diferente do outro, e para mim os dois são duas partes da mesma moeda, aonde aquela pessoa que está obesa está doente
está doente por uma série de questões, por compulsões, por depressão, por fuga do seu eu, e coloca toda essa fuga em lugares onde anestesia ela, a comida, a bebida, as drogas, e aquela outra pessoa que está super sarada, mas também usa muita medicação porque ela quer ter o corpo que ela acredita ser perfeito, porque ela está muito longe de saber o que é bonito para ela, quem ela é de verdade, e essa busca nunca vai acabar, porque enquanto ela não parar com os ruídos do dia a dia e começar a ouvir, se ouvir, ela vai usar cada vez mais medicamento, e vai ficar tão doente, está tão doente quanto a pessoa que é obesa e que também tem outros tipos de compulsão. A vida pode ser um equilíbrio e não essa coisa de viver no 8 ou 80. Viver nesse ou eu sou branco ou sou preto, ou estou lá embaixo ou estou lá em cima, ou eu sou bom ou eu sou mal. Não é essa dualidade, sabe? A vida, ela é um arco-íris, e ela não tem só o azul, vermelho, amarelo, rosa, ela tem tons ainda, tem tons e sobretons de azul, de vermelho, de rosa, de amarelo, de verde. Mesmo as cores, elas não são duras, elas têm vários. A nossa vida, ela é muito maior do que duas coisas, do que isso ou aquilo. Uma pessoa é muito mais do que ser boa ou má. Há circunstâncias aonde nós podemos ser julgados como maus, e há circunstâncias aonde nós podemos ser julgados como bons. E isso não altera quem eu sou, se eu sei quem eu sou. Agora, se eu não sei quem eu sou, ou que eu não busco essa identidade que é importante para mim, não é importante para mais ninguém, eu fico vulnerável ao dia a dia dos julgamentos, dos preconceitos, dessas identidades impostas pelos outros. Por quê? Porque eu não faço ideia quem eu seja. Então, se alguém disser que eu sou mau, que eu sou um mau caráter, que eu faço coisas ruins, que eu sou feio, que o meu corpo é feio, que eu não tenho futuro, eu vou aceitar. Por quê? Porque eu estou vulnerável. E eu não estou vulnerável porque o mundo é mau comigo. Eu estou vulnerável porque eu estou longe de mim. Então o caminho é eu me conhecer, é eu usar tudo que eu tenho. E o exercício físico é uma das coisas que me mostrou ao longo dessa trajetória o quanto ele pode me ajudar a me encontrar, a entender quem eu sou. Porque o corpo, ele reflete muitas coisas. Eu não estou dizendo que um corpo bonito quer dizer que a pessoa é uma pessoa legal. Não. Eu estou dizendo que quando tu entende o teu corpo, quando tu sente o teu corpo, tu vê o quanto tu se deixa levar pela ansiedade, pela tristeza, pela raiva, pela angústia. Como tu tem dificuldade de perdoar, de se deixar levar pela vida, deixar para lá. Ah, mas o outro me falou isso e eu não aceito. Sim, mas o outro já se foi. E aí tu vai segurar esse outro para sempre, vai dormir com ele, vai acordar com ele, vai tomar café com ele, porque ele já se foi. O que ele falou e o que ele fez já se foi. Quanto nós temos dificuldade de deixar as coisas, passa, né? Tem um ditado, que eu não sei de quem é, mas que diz: o que o outro fez comigo é responsabilidade dele, né? O que eu faço com o que ele me fez
é responsabilidade minha. Então, o que a gente vai fazer com o que os outros fizeram com a gente? As escolhas são nossas, a escolha em si é nossa. E a vida, basicamente, ela é feita de fazer escolhas, de decidir coisas a todo minuto. Por isso que nós não podemos nos deter a decidir coisas inúteis, porque senão a gente não tem espaço para decidir coisas importantes. Quanto mais coisas a gente automatizar, né, no nosso dia, melhor. Por exemplo, alimentação. Se eu tenho horário para fazer as minhas refeições, já é um tempo que eu não preciso ficar decidindo o que eu vou comer, que horas eu vou comer. Eu já sei que horas eu vou comer, o que eu vou comer, e que aquilo que eu for comer, aquilo sim vai ser um alimento. Eu vou me alimentar, eu vou ter energia para poder trabalhar, para poder ter as minhas horas de lazer, para poder fazer exercício, para poder estar com quem eu amo, com os meus amigos, ou simplesmente estar sozinho, mas estar bem nutrido. Agora, quando eu tenho uma vida bagunçada, onde não tenho horário para comer, eu não sei o que comer, eu acabo comendo em horários que me atrapalham o meu trabalho, atrapalham o meu rendimento, e como alimentos quaisquer. Por quê? Porque eu não tenho uma organização, então eu faço o que é mais rápido, porque eu estou sempre correndo. E aí a vida está sempre correndo. E aí eu não sei por que eu estou ansiosa, eu não sei por que eu ganhei peso, eu não sei porque o meu sono não é bom, eu não sei porque muitas vezes eu fico irritado por qualquer coisa. E era simplesmente porque a rotina que eu não tenho de alimentação afeta em toda a minha vida. E eu acho besteira. Eu acho besteira fazer dieta, eu acho besteira comer. Eu acho que esse pessoal aí é muito chato. Não, querida. Sinto te informar que a alimentação é super importante. É tão importante quanto o ar que tu respira e a água que tu bebe, né? Que muitas vezes as pessoas não bebem água, não encontram tempo no dia para beber água, sabe? Água, que muitos lugares não se tem água potável, e nós temos e não conseguimos usufruir isso, porque nós somos arrogantes, né? Nós nos entupimos de porcarias e achamos que somos livres. É uma liberdade utópica, né? É uma liberdade que gera, que ela é um devaneio, ela é uma ilusão, sabe? Ela é uma loucura, que eu sou livre, eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, sim, e o teu corpo reflete exatamente as tuas escolhas. O quanto tu está triste, o quanto tu está ansiosa, o quanto muitas vezes tu está à beira de um ataque, um colapso nervoso, um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, e que ele vem porque tu maltrata o teu corpo até certo ponto que ele te diz assim: oh, não, eu não vou aceitar mais. E aí vem a primeira crise de ansiedade. E aí tu fica presa no elevador um dia. E aquilo que tu nunca sentiu, tu começa a sentir. Aí tu começa a sentir o sufocamento, um sentido que tu vai morrer, tu começa a suar frio, o teu coração acelera, as paredes começam a se movimentar, parece que tu vai ser esmagada, a qualquer segundo tu vai morrer. E aí tu diz assim: como que aconteceu isso? Isso nunca me aconteceu. Que a frase que é assim, ó, é top 1, né? Em vocês que não conseguem prestar atenção em vocês mesmos, isso nunca me aconteceu antes. Claro que nunca aconteceu antes, mas vai acontecer, está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque tu está negligenciando a tua vida há muito tempo. Está vivendo uma vida no automático. Está vivendo uma vida só que ela só passa.
sabe? A vida passa. Tu come mal, dorme mal, vive mal, tem um monte de sentimentos que tu coloca para baixo do tapete, quer se vingar de várias pessoas, não perdoa ninguém, é rancorosa, é magoada, sabe? E aí, de uma hora para outra, começa com ataques de ansiedade, daqui a pouco começa com uma dor no estômago, aí daqui a pouco tem um problema digestivo, aí depois fica uma semana sem ir no banheiro, aí tu acha normal, toma um remédio lá, e daqui a pouco começa uma doença mais séria. Só que a doença nunca é de uma hora para outra, ela foi construída, galgada há anos. E é essas reflexões que eu quero ter com vocês, porque a vida, ela é mais prática do que a gente imagina. As coisas, elas são necessárias. A alimentação é super necessária, o exercício é muito necessário, o trabalho, trabalhar bem é muito necessário, não só para a nossa subsistência, para que a gente possa ter dinheiro para pagar o aluguel, comprar uma casa, ter o alimento, poder ter lazer, mas o trabalho é importante para os nossos objetivos, para a nossa cabeça. Tanto é que na pandemia muita gente entendeu o quanto é importante esse fato de eu ser útil para alguma coisa, eu fazer algo, sabe? E eu ter os meus sonhos, os meus objetivos e colocar em prática, eu poder estudar, poder melhorar, poder galgar coisas. Isso é importante, o trabalho é importantíssimo na nossa vida. Mas eu não posso estar doente, senão eu não vou trabalhar bem. E aí eu vou estar no risco de ou ser demitido ou trabalhar como a maioria das pessoas trabalha, de forma mediana e medíocre. Porque eu tenho tanto medo de sair do meu trabalho e ao mesmo tempo odeio o meu trabalho. Olha que vida ruim é essa. Que é a mesma coisa que a gente faz nas nossas relações. As relações afetivas, que a relação está ruim, mas eu não quero me separar porque é confortável. Muitas vezes é porque eu não quero ser uma pessoa solteira, ou eu não quero ficar sozinho. Já está sozinho. Já está sozinho. Eu não quero ficar sozinho, eu não quero me arriscar, porque tem muita gente que simplesmente não se separa porque não quer se arriscar, não quer viver uma vida nova, porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade com a mudança, mesmo que ela seja positiva. Porque é muito mais fácil eu encarar algo que é ruim todos os dias, e eu sei como é que é, do que encarar a possibilidade de que a minha vida melhore, mas eu não sei como, eu não sei a que preço. E se eu mudar muito, eu vou ser diferente do que eu sou, e eu tenho medo de mudar. Eu tenho medo de mudar. Essa é a grande questão. Por isso que, para mim, o contrário de amor é medo. Porque a gente, quando tem medo, a gente não faz nada. A gente paralisa. E pior, a gente toma os piores conselhos. Porque quando a gente está com medo, a gente tem aí sim um dedo podre para escutar quem a gente não deve escutar. E tomar decisões erradas por causa do medo. Porque o medo faz com que a gente não vá à frente, que a gente não tenha coragem de desbravar algo novo, que a gente não tenha coragem de ser feliz, coragem de amar de verdade. E amar não o amor romântico de um relacionamento, mas o amar de amar a vida, de se amar, de se cuidar, de se autoelogiar, de se autocuidar, de se autocurar. Porque nós estamos aqui primeiro para nos amar. Porque não existe ninguém que possa salvar outra pessoa, e tu não é diferente disso, que esteja doente. Um doente não cuida de outro doente. Um paciente não cuida de outro paciente. Não existe isso. Como diz a minha amiga, no avião,
ao cair as máscaras, diz assim: coloque primeiro em você e depois no outro. Então a vida é assim. Não interessa o que colocaram na tua cabeça, o que tu acredita ou o que tu acreditou até hoje. Se tu não cuidar primeiro de ti e entender quem tu é, fortalecer quem tu é, se amar de verdade, não esse amor que não é verdadeiro, porque quem se ama se cuida. Quem se ama se cuida de verdade. Quem se ama não fica doente. Quem se ama não trata o seu corpo como um depósito de lixo. Quem se ama de verdade não precisa de drogas para ficar feliz. Então, quando nós entendemos que podemos e devemos, talvez o único dever que nós tenhamos aqui, que é nos amar, tudo muda. E olha só que engraçado, quando nós nos amamos e nos entendemos e nos enxergamos, aí sim nós conseguimos cuidar dos outros. Olha que engraçado. Aí sim é que eu consigo cuidar dos outros, porque só a minha presença num ambiente já ajuda os outros, porque quando eu estou com uma energia boa, eu já afeto as outras pessoas positivamente. Eu já, de certa forma, ilumino as pessoas que eu gosto. Agora, quando eu estou com uma energia baixa, densa, triste, magoada, rancorosa, raivosa, eu não consigo ajudar ninguém. Ninguém. Por isso que o primeiro passo que nós podemos fazer é conosco. É o passo mais simples, teoricamente o mais fácil, mas se torna o mais difícil, porque tudo que está ao nosso redor nos diz que nós não podemos cuidar da gente mesmo, porque senão seremos pessoas egoístas. Isso é a maior balela que existe, isso é a maior mentira que existe. As pessoas que te dizem isso são porque querem simplesmente tirar o poder, o teu poder, que é de ser único. Então essas reflexões é que eu quero ter aqui com vocês. O meu livro ainda não está pronto, né, de forma impressa. Assim que ele estiver pronto, eu vou mostrar aqui no canal. Mas essas reflexões dessa vida real, essa vida editada, essa vida que é difícil de ser vivida, que tem vários desafios, mas ao mesmo tempo, sem os desafios, ela seria inútil. Ela seria banal, ela seria chata. Então, os desafios que a vida nos coloca e nós nos colocamos são importantes para o nosso crescimento como ser humano. E é isso que eu estou aqui para mediar. Eu quero mediar conversas, reflexões com vocês. Então, se vocês gostaram dessa prévia, né, dessa apresentação do canal, segue no Instagram, Rogério Brinker, que é o meu Instagram pessoal, onde vai estar todas essas informações também, né? Eu acho que tem aqui na descrição do vídeo. Se inscreve aqui no canal, manda para as tuas amigas, para os teus amigos, que precisam de uma visão nova de tudo isso. Porque a gente está falando sempre da mesma coisa e brigando por coisas que não fazem nenhum sentido. A gente pode discutir e não precisa brigar. A gente pode argumentar sem precisar, sem querer que o outro desapareça. Todo mundo, todos os pontos de vista são importantes para que haja uma reflexão. Entendeu? Então eu agradeço que vocês tenham assistido esse vídeo. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, me segue lá no Instagram, Rogério Brinker, e até o próximo vídeo.